Fala pessoal, vocês estão bem? Já é Natal aqui no Direções e a gente conversa hoje com o pastor da nossa igreja, o pastor Alisson. Confere só. Oi pastor, muito bom ter você aqui com a gente e vou pedir para você se apresentar, falando o que você faz, de qual igreja você é e qual o teu livro da Bíblia preferido, porque eu acho que vai dar indícios, um pouco da sua personalidade e tudo mais. Ei, Lucas, tudo bem? Meu nome é Alisson, eu sou pastor na Igreja Metodista em Itatiaia há 15 anos. Eu sou formado em bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e também pós-graduado na mesma faculdade na área de aconselhamento pastoral. Então, eu estou aqui como pastor em Itatiaia já há 15 anos. Eu me formei em 2005, então vocês vão fazendo as contas. Eu saí de 2005, já tem 15 anos. Eu saí da faculdade e sou pastor, então, nessa idade já há 15 anos. Então é difícil falar de qual livro, que a gente gosta mais da Bíblia. Enfim, eu sou neotestamentário, neotestamentário, corta aí, faz favor. Eu gosto muito, do Novo Testamento, pelas histórias em si, Jesus, enfim. Mas eu vou ficar, eu acho, com Tiago. Eu não sei porque eu estudei Tiago agora recentemente, e é um puxão de orelha na vida da gente como cristão, e a gente avaliar a nossa caminhada cristã, dar uma olhada para ver como é que nós estamos sendo e agindo, Eita, Giovana! Eu vou escolher Tiago, acho que pela oportunidade de estar estudando agora recentemente Tiago num grupo de estudo. Então, vamos ficar com o Tiago, vamos lá. E eu creio que você ia falar Pedro. Mas porque Pedro é meu personagem preferido, da Bíblia, assim. E para situar o pessoal, eu conheço bem a sua história, mas para quem está assistindo a gente e conhecendo o senhor pela primeira vez, o senhor foi sempre evangélico? Quando houve a sua conversão, quando aconteceu a sua conversão? Fala um pouco da sua ideia de carreira, antes da teologia. Então, eu venho de origem católica, apostólica romana. Os meus primeiros anos de vida, foram na Igreja Católica, e ali eu fiz todo o processo, batismo, primeira comunhão, enfim. E aí é até engraçado, que para vocês, assim, eu teve uma época da vida que eu queria ser padre, por causa da proximidade com os padres que frequentavam a nossa casa. A gente tinha um relacionamento muito grande com eles, um envolvimento grande com a igreja nessa época, Mas os caminhos, eles vão mudando, e enfim. Aí quando eu saí lá da minha terra, São Tomé de Minas, e fui morar em Gana, os meus avós, eles são metodistas desde sempre, e eu fui morar com eles, e aí eu conheci a igreja metodista, então, desde então, aí eu me converti com 14 anos de idade, eu me converti. Não vou falar quase todo mundo, mas uma grande parcela da população sempre sonhou com a medicina, e voltei a minha vida para a medicina desde muito, muito cedo, o querer a medicina, e eu fui me dedicar a isso, a partir do segundo grau, eu voltei a minha vida para medicina, porque eu queria ser pediatra, Eu fiquei durante 6 anos, tentando medicina. Então, em 6 anos você tenta várias vezes, Eu devo ter tentado medicina pelo menos, eu estou falando de vestibular, pelo menos uns 12 vestibulares
nesses anos, e eu não conseguia entender esse negócio, por que eu não passava, né? Tanto que uma das vezes que eu fiz o vestibular, eu não passei por causa de um ponto. Tinha alguma coisa errada nessa história, né? Foi um dos sinais para você mudar e entender melhor o propósito que Deus tinha para você? Ou você sonhou que você estava pregando ao invés de ir num consultório? Como foi entender esse chamado de Deus, esse propósito para a tua vida, que aparentemente era novidade, né, para o Senhor, essa mudança? E de maneira geral, né, para quem está buscando entender o seu chamado, ainda não decidiu o curso, está estudando para o Enem, mas não sabe o que vai escolher no SISU, como identificar a vontade de Deus? Eu acho que essa é das coisas mais difíceis, né, para a gente entender a vontade de Deus para a vida da gente, mesmo porque a gente vai construindo, né, ao longo da vida, sonhos, né, desejos, aptidões, enfim, né? Quando em 2000, quando tudo começou, né, tem uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né, era o meu pastor na época. Ele tinha chegado recentemente àquela igreja, né, e a gente estava caminhando. Eu sempre fui muito envolvido com a igreja, né, mesmo estudando loucamente para medicina, eu nunca deixei de me envolver com as atividades da igreja, né? Estava sempre trabalhando, envolvido. Em 2000 para 2001, ele chegou para mim, e aí que você fala, né, como que você entendeu? Eu não entendi nada, né, é a grande verdade, é que eu não tinha entendido nada, eu tinha acabado de fazer, sei lá, o meu 11º, 12º vestibular para medicina, não tinha passado de novo, uma frustração total, e com a iminência de voltar para casa, né, porque depois de 6 anos tentando fora, né, os gastos, quem tem isso sabe como é que é. E meus pais não tinham recursos assim para ficar me mantendo, né, fora. Mas o pastor Moisés, então, na época, ele me chamou, e eu acho que é por isso que eu tenho trauma de McDonald's. E ali ele começou a conversar comigo. Ele falou, cara, eu acho que você não está entendendo muitas coisas. Eu estou acompanhando você há um tempo, vejo como é que você é envolvido com a igreja, a forma como que você age, e eu acho que você não está no caminho certo, não é isso que Deus quer para você. Você está falando sério? Eu falei, esse cara tá bem maluco, né? E ele falou, olha, em fevereiro começa o pré-teológico, e eu acho que você devia repensar e ir para a faculdade de teologia e ser pastor metodista. E eu não sabia se eu comia, se eu chorava. Ele falou assim, você não precisa me dar resposta agora. Eu vou só pedir para você orar, para você colocar diante de Deus, e você me responde, depois você me responde. Aí era final de ano, eu ia para casa e voltaria no ano seguinte para poder, então, ver. Mas ainda tinha uma esperança, sabe? Aquela coisa assim. Falei, eu nunca passei em vestibular nenhum, então não vai ser nesse que eu vou passar. Porque para a gente entrar na faculdade de teologia, a gente faz o processo normal, mesmo sendo da própria igreja, a gente faz o processo normal, é um vestibular, e enfim, eu tinha que ter pontos, e aí tinha um monte de coisa para eu morar dentro da faculdade, que a gente tinha moradia, eu tinha que passar entre os 50 primeiros para poder conseguir moradia. Enfim, eu fui fazer, aí eu entendi, eu voltei, eu fiz todo o programa, porque a gente faz 1 ano em Belo Horizonte ainda, porque ele é um acompanhamento vocacional, você faz algumas matérias, avaliação psicológica, uma série de coisas, e aí, se você for aprovado, que você vai fazer o vestibular, e você precisa ser aprovado no vestibular. Naquele instante que eu terminei a prova, eu saí da prova, que eu entrei no carro, porque a gente ia voltar logo em seguida para Belo Horizonte, eu tinha certeza que eu tinha passado no vestibular.
E você pensando nesses 15 anos de pastorado, né, o que é mais difícil e o que torna a experiência gratificante? E nesse tempo, né, olhando para esse histórico, existe alguma frustração? Cara, eu vou ser muito sincero, hoje eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não me formei médico, né? Falei, isso não era para mim, definitivamente não era, embora eu amasse aquilo, de pensar naquilo, eu não me sinto frustrado em momento algum pela escolha, né? Quando você faz isso, né, que a gente está falando, fazer uma escolha perguntando Deus o que é e se realmente é, e aí ele te responde, você tem essa certeza, essa convicção, por mais difícil que seja a caminhada, os desafios, não tem como, porque você está no centro da vontade de Deus. E isso faz a diferença. Acho que o mais difícil disso tudo, o ministério pastoral, ele às vezes é muito solitário, né? Ele tem essa grande dificuldade, porque tem muitas coisas, por mais eu tenho muitas pessoas próximas, amigas, né? Você vive com a gente muito próximo, né? Conviveu com a gente muito próximo, mas tem muitas coisas que são meus, são aqui, de dentro do gabinete, e que as pessoas vêm e falam as coisas mais íntimas, né? Aquelas coisas, angústias da alma, as grandes dificuldades, e tem coisas que eu não posso compartilhar com a minha própria esposa, né? Então, nesse sentido, você acaba ficando num ministério num trabalho muito solitário nesse sentido, né, de muitas vezes não ter como compartilhar. Tem muita coisa que é gratificante. Isso aqui, para mim, é muito gratificante. Eu vou pegar isso aqui que a gente está fazendo hoje, o projeto Direções, né, que nasceu no coração de vocês, e que a gente sabe que tem um pouco daquilo, das experiências que a gente vivenciou, né? Alguma coisa saiu daqui também, né? Então, assim, quando eu vejo jovens como vocês, né, nesse caminho, cara, isso aqui para mim, isso para mim é muito gratificante. Eu tenho uma juventude hoje, eu pastorei uma juventude que me dá muita alegria. No clima de Natal, né, e pensando no real significado dele para nós cristãos, como a gente pode relacionar o sentido do Natal com os nossos desafios diários? Jesus, ele fez uma escolha também, né? Ele estava lá junto com o Pai e ele deixou aquilo tudo, se fez homem, se fez carne e veio na forma de uma criança, né? de um bebê, com toda a sua fragilidade, né? Com todas as coisas que poderia acontecer e que aconteceu, né? Ele fez homem como nós e sofreu dores, frustrações como a gente tem, e ele foi até o fim, né? Por amor a nós. E acho que esse é o grande desafio, né? Não é só uma árvore bonita como essa que você está, aí atrás de você, não é só as luzinhas, não é só os presentes, mas aquilo que realmente é, né? Essa escolha que Jesus fez por nós, né? De ser homem, e Jesus sabia tudo que estava destinado a ele, e mesmo assim ele foi até o fim, né? E hoje nós podemos celebrar novamente a vinda, né, de Jesus homem habitando entre nós e passando por tudo que a gente passa, né? Não tenha nada que nós viemos passar que Jesus não tenha passado. Isso, se ele passou, nós também conseguimos, né? Que nessas caminhadas da vida, né, nessas direções que Deus vai nos colocando,
que ele seja o centro, né? Que ele seja a escolha que você possa fazer. Nós, do Direções, desejamos para você e toda a sua família um excelente Natal. Deixa de lado um pouquinho os estudos e foca na sua família, em tempo de qualidade e também para descansar a mente. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e semana que vem tem mais.